E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André de Literatura, que a gente vai estar dando continuidade no nosso curso com a explicação de tipos de rimas. Então, primeiramente, professor, o que é rima? É repetição de som, que pode estar no começo, meio ou final de dois ou mais versos, certo? E as rimas podem estar classificadas em relação à fonética, em relação ao seu valor, em relação à posição no verso e a sua posição na estrofe. Então, a classificação quanto à fonética, ou seja, em relação ao seu som. Nós temos aí iniciando a rima perfeita ou a rima consoante, ou seja, é aquela que tem correspondência total de sons, tanto da repetição dos sons vocálicos quanto da repetição dos sons consonantais. Olha o exemplo. Sem inspiração estou agora, tento atiçar a imaginação, mas ela demora. Inspiração rima com imaginação. Agora e demora também rimam. Então há uma correspondência total dos sons vocálicos quanto dos sons consonantais. Já a rima imperfeita é uma correspondência parcial, ou seja, ou eu vou rimar os sons vocálicos ou vou rimar apenas os sons consonantais. E elas são divididas em duas: rima imperfeita toante ou rima imperfeita aliterante. Olha o exemplo. Perdão. Olha o primeiro tipo, rima toante ou assonante, e que é apenas a repetição dos sons vocálicos. Agora sim, olha o exemplo. É essa sua boca que me faz pensar na moça, em sua face pálida onde mora a minha lágrima. Boca e moça é uma rima perfeita? Não. Por quê? Não há correspondência das consoantes, há correspondência apenas das vogais. Quando acontece isso, nós temos uma rima imperfeita. Se é sons vocálicos, uma rima toante. Mesma coisa, pálida, lágrima. Não corresponde às consoantes, corresponde apenas às vogais. E a rima imperfeita literante, em que é apenas a repetição dos sons consonantais. Olha lá o exemplo. A paisagem da atual moda é aquela que produz medo, que vai do Guaraná à lata ao imortal luto. Moda e medo rimam? Perfeitamente não. Apenas os sons consonantais, as consoantes M e D. Moda, medo. Mesma coisa com as palavras lata e luto. Agora, classificação quanto ao valor, que é a sua classe gramatical. Rima pobre. Ah, professor, aquela rima que passa fome, que não tem dinheiro? Não, nada a ver, gente. É quando as palavras que rimam pertencem à mesma classe gramatical. Olha o exemplo. Na fazendia existiam muitos animais, desde rato, gato, pato, é fato. Todas as palavras que estão em verde aí pertencem à mesma classe gramatical, que é a classe do substantivo. Quando acontece esse tipo de rima, nós temos uma rima pobre. Rima rica. É aquela que tem dinheiro? Não, é aquela que pertence a diferentes classes gramaticais. Olha o exemplo. Ela passava o pente de maneira surpreendente. Pente é um substantivo. Surpreendente é um adjetivo. Classes gramaticais diferentes é uma rima rica. Agora, rima rara ou preciosa. É um pouco utilizada, pessoal, mas ainda assim a gente pode encontrar em alguns poemas. Como que a gente identifica? Sempre eu vou rimar um verbo seguido de um pronome. Olha o exemplo. Um olhar para o céu de estrelas. Substantivo estrelas. Para que você possa vê-las. Estrelas rima com vê-las. Vê-las é um verbo mais um pronome. Então eu tenho o substantivo e abaixo eu tenho esse verbo seguido de um pronome. Quando acontece isso, nós temos uma rima rara ou rima preciosa. Agora, classificação quanto à posição no verso. Primeiramente, nós temos a rima externa, que é aquela que ocorre no fim do verso, que é a mais comum também. E em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Olha ali, canto e pranto rimam, então é uma rima externa. Rima interna ou rima coroada, que ocorre no interior do verso. Aí a palavrinha pode estar no início ou no meio ou até no final, desde que a outra palavra esteja no meio ou no início, se estiver no final, no caso. Que é um exemplo aqui da Cecília Meirelles. A bela bola do Raul, bola amarela.
Bela e amarela rimam. Bela está no início do primeiro verso e amarela está no final do segundo verso. Quando ocorre isso, nós temos uma rima interna. Agora, a classificação quanto à posição na estrofe. É aquela velha classificação que vocês estudam tanto no ensino fundamental. A gente vai rever agora. Primeiramente, nós temos as rimas alternadas ou rimas cruzadas, que é uma combinação alternada, seguindo o esquema A-B-A-B. Olha o exemplo. O meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Tem som A, nenhuma som B. Nem rima com tem, então som A. Espuma rima com nenhuma, som B. Tem o esquema A-B-A-B, rimas alternadas. Rimas emparelhadas ou paralelas. Combina-se de duas em duas, seguindo o esquema AABB. Olha o exemplo. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufoco minha canção. Noturnos rima com soturnos, AA. Solidão rima com canção, BB. Seguiu esse esquema, rimas paralelas ou rimas emparelhadas. Próxima, rimas interpoladas ou intercaladas. Tem uma ordem oposta aí. Vou ter A, B e depois o oposto, B, A. Olha o exemplo. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Atento, som A, tanto, som B. Encanto, som B, pensamento, som A. Teve aí uma ordem oposta de A, B, B, A, rimas interpoladas ou intercaladas. Perfeito? Agora, rimas encadeadas. Quando as palavras que rimam se situam no fim de um verso se situam no fim de um verso e no início ou meio do outro. Olha o exemplo. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Olha lá, querida está no final do primeiro verso. Logo em seguida, no segundo verso, nós temos a palavra tecida. Quando acontece isso, nós temos rimas encadeadas. Palio sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Mesma coisa, palpite está no final do terceiro verso e bendito está no meio do quarto verso. Aconteceu isso, rimas encadeadas. Agora, rimas mistas ou misturadas, quando apresentam outras combinações e posições na estrofe, sem esquema fixo. Aí tudo que a gente tinha visto de esquema você pode esquecer. Então, bem brevemente, vamos lá, pegar inconsequente, que rima com demente, pronto aparente. Tem algum esquema que vocês estão observando de fazer A, B, B, C, D? Não dá para entender, não dá para ver, né? É uma mistureira. Quando acontece isso, nós temos rimas mistas, pois não obedece um esquema fixo. E por último, versos brancos ou soltos. São os versos que não rimam com nenhum outro verso, ou seja, aí a preocupação estética do poema é deixada de lado. Eu quero transmitir apenas o meu conhecimento, a minha mensagem. Olha o exemplo. Uma palavra caída das montanhas dos distantes desmancha todos os mares e une as terras mais orientes. Tem aí alguma rima? Não. Quando acontece isso, nós temos versos brancos ou soltos. Certo? Então, como atividade, o professor separou uma crônica chamada A Última Crônica de Fernando Sabino. Eu gostaria que vocês realizassem uma produção de um relato pessoal, que é no mínimo de 15 linhas, que possua uma semelhança com o texto que está disponível logo abaixo aí no link, tá? O que é o relato pessoal? É uma experiência que você já passou, ou você presenciou, você observou, ou teve conhecimento, ficou sabendo por uma outra pessoa, que tem a ver com o tema dessa última crônica. É uma crônica bem legal que o professor separou e espero que vocês gostem, tá? De atividade, por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.